Um dos maiores ídolos do futebol brasileiro é um mistério que ninguém consegue explicar. Afinal, onde estão os restos mortais de Mané Garrincha, morto e enterrado há mais de 30 anos? Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e uma confusão sem tamanho. Esse cemitério tem 2 túmulos com o nome de Mané Garrincha e nenhuma certeza sobre onde estão os restos mortais do craque. As informações desencontradas começaram no início do mês, quando o prefeito da cidade de Magé, no Rio, decidiu fazer uma homenagem ao jogador que completaria 84 anos em outubro. A ideia: construir um novo mausoléu para Garrincha. A prefeitura, então, encomendou um levantamento para a Secretaria de Assistência Social, responsável pelo cemitério, pedindo a exata localização dos restos mortais do ídolo. E isso porque outros parentes do jogador haviam sido enterrados no jazigo da família. A resposta foi um susto. Segundo a prefeitura, a secretaria informou por meio de um relatório que o corpo do craque havia sido exumado em 1985, 2 anos depois da morte do jogador. No entanto, não existem documentos oficiais do cemitério sobre a exumação e nem informações sobre onde os restos mortais foram deixados. A dúvida aumentou ainda mais depois que a atual administradora do cemitério, que é uma funcionária aqui da Prefeitura de Magé, deu uma entrevista a um jornal carioca e disse que os restos mortais do jogador poderiam ter sido perdidos durante um processo de exumação. Uma outra hipótese levantada por ela na mesma reportagem é de que os restos mortais poderiam ter sido transferidos para uma gaveta, um ossário do próprio cemitério. Na entrevista, ela disse: houve uma informação de que o corpo foi exumado e levado para um nicho, gaveta no cemitério, mas não há documento da exumação. De volta com a reportagem sobre o mistério que envolve um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. O cemitério onde Mané Garrincha foi enterrado tem 2 túmulos com o nome dele. Só que o destino do corpo é desconhecido. Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, morreu em 1983. O gênio do Botafogo e da seleção brasileira tinha 49 anos quando perdeu o jogo para a cirrose, causada pelo alcoolismo. Mané Garrincha ficou conhecido como o anjo das pernas tortas. Era um jogador impossível de ser marcado. A vida pessoal do craque também rendeu notícias. Garrincha teve muitas mulheres, entre elas a cantora Elza Soares. E pelo menos 10 filhos. Pelo menos 10, porque existem muitas suspeitas e histórias confirmadas de crianças que ele teve fora dos casamentos. Rosângela, por exemplo, hoje tem 63 anos. Só descobriu que era filha de Garrincha quando tinha 40. A mãe sempre escondeu a identidade do pai, mas todos diziam que ela era a cara do jogador. Você gosta de ser parecida com ele? Com certeza, adoro. Apesar do sucesso profissional e de ganhar 2 Copas do Mundo, Garrincha morreu pobre. Os restos mortais foram enterrados no cemitério de Magé, Baixada Fluminense, mesma cidade onde ele nasceu. Por aqui, tudo lembra o craque. O busto na praça, o colégio que tem o nome dele, o campinho onde ele jogava futebol, a antiga casa e um pequeno museu criado pela filha dele. Nas ruas de uma cidade tão identificada com o craque, os moradores ficaram revoltados com a notícia do sumiço dos restos mortais. Fico triste, né, de chegar lá e ver, pô, não é possível, isso aqui, o maior jogador do mundo, a maior ponta direita do mundo. Da cidade para o mundo, o mistério sobre a ossada do craque ganhou repercussão internacional. O espanhol Marca destacou:
o corpo do jogador Garrincha desapareceu em um cemitério do Rio de Janeiro. Já o português A Bola afirmou: cemitério perde o corpo de Mané Garrincha. Aqui no cemitério Raiz da Serra, onde o jogador foi enterrado logo depois de falecer, existem 2 sepulturas com o nome dele. A primeira é essa daqui, é uma sepultura que pertence à família do craque. Aqui, inclusive, estão enterrados outros 2 parentes dele. Aqui, Garrincha foi enterrado originalmente em 1983. Essa sepultura da família fica na parte baixa do terreno. Agora nós estamos na parte alta do cemitério, onde fica a segunda sepultura, onde poderiam estar os restos mortais de Garrincha. Mas essa sepultura não pertence à família. Ela foi construída pela Prefeitura de Magé em 1985, 2 anos depois do falecimento de Garrincha. A gente vê que foi construído, inclusive, um obelisco para homenagear o craque, mas ele está descascado. Mal dá para ler, inclusive, o nome de Mané Garrincha. A funcionária que deu origem à suspeita de que os restos mortais de Garrincha podem estar numa gaveta, agora não fala mais sobre o assunto. Se Garrincha foi mesmo exumado em 85 e enterrado no mausoléu aberto naquele ano, até pode ser que o corpo esteja lá. Mas a história não é tão simples assim. Não houve inauguração oficial do mausoléu de 85. Não existem documentos conhecidos da exumação de Garrincha. A maior parte da família do ex-jogador não fala sobre isso. Renato Cozzolino, o prefeito que mandou construir o mausoléu há mais de 30 anos, morreu durante o mandato. A filha dele, Núbia, disse a um jornal que o pai nada tem a ver com a possibilidade de a ossada ter sumido. Meu pai morreu em 1986 e apenas construiu o obelisco. Para o atual prefeito da cidade, Rafael Tubarão, a exumação aconteceu e os ossos estão no mausoléu. Mas ele confirma a falta de registro. Que não tem documento nenhum dessa exumação, tanto escrito quanto também de pessoas, né, que foram lá para fazer exumação, que assinaram, não tem nada. Mas então por que ninguém abre os túmulos para tirar logo a dúvida? Estamos conversando com a família, os meios jurídicos todos, seguindo todos os trâmites legais para pedir para fazer essa exumação, para a gente fazer essa homenagem. O jazigo original, de onde Garrincha teria sido retirado, também não foi aberto nos últimos 6 anos. Isso porque não houve autorização da família do jogador. Para piorar, na sepultura há uma informação errada. Diz que o jogador morreu em 1985, ou seja, 2 anos depois da data correta. A sepultura onde Garrincha foi enterrado não pertence a nenhum dos filhos dele. Ela é de João Rogozinski, um sobrinho do craque por parte de mãe. João afirma que o corpo do tio não está mais lá. Porque quando nós fomos enterrar minha mãe, só tinha o corpo do meu padrasto. Na época, João não questionou o suposto desaparecimento da ossada de Garrincha. Ele afirma que ouviu da mãe que ela nunca foi avisada sobre nenhuma exumação. Documento na mão dela, eu sei que não veio documento nenhum, porque se tivesse, estaria comigo, né? Quando a polícia resolveu entrar na história, João mudou a declaração em depoimento oficial. A mãe do João, que era a irmã mais velha do Garrincha, que hoje já é falecida, ela disse, um tempo antes, que tinha autorizado a exumação dos restos mortais que estavam nesse túmulo. Embora não haja documento nenhum sobre a autorização da exumação, até porque já tem mais de 10 anos, você pode ter se extraviado, mas acredito, claro, na palavra do dono do túmulo, do jazigo, o seu João, que a mãe dele havia autorizado a exumação dos restos mortais que se encontravam ali. Sem indício consistente de violação de sepultura, a polícia encerrou as investigações em poucos dias. Mesmo sem investigação, a dúvida continua. O túmulo onde o jogador foi enterrado permanece fechado. O mausoléu para onde ele teria sido levado também. Os restos mortais de Garrincha podem estar em qualquer uma dessas sepulturas e podem até realmente ter desaparecido.
Para tentar tirar a prova definitiva, seria preciso abrir os 2 túmulos e fazer exames de DNA nos ossos encontrados. A Prefeitura de Magé diz ter interesse em fazer isso, mas não os recursos financeiros. Vai ser necessário procurar parcerias com empresas privadas. Enquanto a coisa não se esclarece, os filhos e netos do anjo de pernas tortas lamentam tanta confusão. É tristeza profunda e uma revolta em si, porque a gente não sabia, né, dessa mudança, né, dos restos mortais, né, da retirada de lá para cá. E eu, né, no caso, eu estou ansioso para ter certeza mesmo se realmente está aqui ou se está lá. Ele não foi só um jogadorzinho, pelo amor de Deus, né? O mundo todo, né? O Brasil só, o mundo todo gosta muito dele, né? E vi que jogava muito.